Olá, viajante dos sonhos. Eu sou a Crônicas da Noite e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora. Que horas são aí? Respire fundo, acomode-se e relaxe. Sobre a estrada. E a lua, cheia e pálida, lançava sua luz fantasmagórica sobre o asfalto vazio. O motor do carro ressoava em um ritmo quase monótono, cada batida ecoando no silêncio que parecia engolir tudo ao redor. As árvores que margeavam a estrada pareciam sussurrar, e o vento arrastava folhas secas que dançavam em movimentos erráticos, como se a própria noite estivesse viva, observando cada passo. Mas foi então que algo inesperado quebrou a monotonia da viagem. Uma figura solitária, parada à beira da estrada, acenando com a mão. Era uma mulher loira. Seus cabelos caíam em ondas que reluziam sob a luz da lua, quase ofuscando o olhar fixo que parecia atravessar a noite. Ela estava sozinha, erguendo o polegar como quem pedia carona, mas algo em sua postura, na rigidez de seus ombros e no brilho frio de seus olhos, fez o motorista engolir em seco. Por um instante, a mente tentava racionalizar. Uma viajante perdida, alguém precisando de ajuda, mas havia um alerta interno, um instinto que dizia: não pare. A pergunta surgia na mente do motorista, como uma semente venenosa que cresce silenciosa. Quem é ela e por que está aqui? No meio do nada, nesta estrada deserta? O coração começou a bater mais rápido, e cada sombra lançada pelos faróis parecia se contorcer, aproximando-se da realidade com uma velocidade impossível. Um arrepio percorreu a espinha, e a curiosidade, misturada ao medo, começou a fazer seu trabalho silencioso. Decidiu, enfim, ir. Parar. Um gesto rápido. A luz interna do carro acendeu, e a porta do passageiro rangeu ao abrir. A mulher entrou com movimentos delicados, quase etéreos. O cheiro que veio com ela era estranho. Uma mistura de flores murchas e frio úmido, que parecia impregnar o ar dentro do carro. O motorista não ousava perguntar nada. Palavras pareciam desnecessárias diante do silêncio que os envolvia. O olhar dela se fixou no horizonte, e o volante parecia pesado nas mãos dele. Enquanto dirigia, o pensamento do motorista não parava. A estrada se tornava cada vez mais isolada, as árvores mais altas e densas, como se formassem um corredor que os conduzia a algo que ele não podia compreender. Cada quilômetro percorrido trazia uma sensação de sufocamento, uma certeza silenciosa de que algo estava prestes a acontecer. O frio dentro do carro aumentava, mesmo com o aquecimento ligado, e a figura ao lado dele parecia absorver a luz, tornando-se uma mancha brilhante e assombrosa na penumbra. Você mora longe daqui? Perguntou finalmente, a voz saindo mais trêmula do que ele queria. Ela não respondeu de imediato. Quando falou, sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregava uma estranha autoridade que fazia o motorista enrijecer, mais longe do que você pode imaginar. O carro avançava, e a sensação de deslocamento parecia se intensificar. A estrada, antes conhecida, começava a se deformar na mente do motorista. Curvas que ele lembrava claramente se mostravam diferentes. Obstáculos surgiam onde antes não havia nada. Era como se o espaço tivesse se alterado, moldado por uma força invisível que os observava. Perguntas surgiam uma após a outra.
martelando sua mente. Como ela apareceu ali? Por que me escolheu? E se essa história que todos contam sobre ela for verdadeira? A lenda da loira fantasma de estradas corria silenciosa em sua cabeça. Um aviso antigo de que quem leva a mulher loira nunca mais volta da mesma forma. Era um pensamento irracional? Talvez. Mas a sensação que se espalhava pelo corpo era concreta. Perigo. Um perigo que parecia ondular no ar. Pesado. Palpável. O carro avançava e, de repente, uma freada brusca. Algo atravessou a estrada. Um vulto rápido e indistinto. O coração do motorista disparou. E ele mal conseguiu reagir. Mas quando olhou para a mulher ao lado, ela sorria. Um sorriso frio e quase sedutor, que congelou seu sangue. Não se preocupe, disse ela, como se tivesse lido seus pensamentos. Eles não podem me tocar. O medo começou a se transformar em pânico. Cada sombra na estrada parecia ganhar forma, como se criaturas invisíveis dançassem ao redor do carro. As luzes dos faróis cortavam o breu, mas não revelavam nada concreto. O motorista sentia que estava prestes a perder o controle, mas algo o impedia de desviar ou parar. A estrada parecia infinita, um labirinto que se estendia para além da realidade. A loira continuava calada, mas seus olhos brilhavam de uma maneira sobrenatural, refletindo um misto de tristeza e malícia. Cada quilômetro percorrido aprofundava o mistério, e a mente do motorista se enchia de relatos que ouvira sobre ela. Histórias de desaparecimentos, acidentes inexplicáveis, veículos encontrados abandonados, vítimas que nunca foram vistas novamente. Cada detalhe agora parecia se entrelaçar em sua própria realidade, como se ele fosse a próxima peça de um quebra-cabeça antigo e macabro. O suspense intensificava. Sons estranhos vinham do carro, como sussurros quase inaudíveis, misturados com o vento e o estalo das árvores. Um frio intenso tomou conta de seu corpo, fazendo suas mãos tremerem no volante. E então, de repente, a mulher estendeu a mão, tocando o ombro dele com uma delicadeza que era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Está quase chegando, disse ela. Mas você precisa me ajudar a atravessar a noite. O motorista sentiu o chão tremer sob o carro, embora estivesse dirigindo em um asfalto liso. Um lampejo de luz invadiu a estrada, revelando por um instante o que parecia ser figuras humanas nos limites da visão, observando cada movimento, sem nunca se aproximar. A pergunta que antes era curiosidade agora se tornava um pavor palpável. Será que alguém saiu vivo depois de levar a loira fantasma? A tensão atingiu seu ápice quando a estrada começou a se desfazer diante de seus olhos. Árvores que ele conhecia desapareceram. A paisagem se transformou em uma sucessão de sombras e clarões, e o carro começou a perder aderência, deslizando como se estivesse em um plano inclinado que desafiava as leis da física. O motorista tentava manter o controle, mas a realidade parecia se dobrar, misturando passado, presente e um futuro incerto. Tudo sob a vigilância da mulher que sorria silenciosa ao seu lado. Ela não falava mais, mas a presença era esmagadora. Cada respiração do motorista parecia ecoar no carro. Cada batida do coração se tornava audível, e o medo atingia camadas que ele jamais imaginara. Era impossível desviar o olhar dela. Impossível ignorar a sensação de que estava preso em algo muito maior do que ele. E então, sem aviso, a estrada se abriu em um espaço totalmente desconhecido. O ar parecia mais denso, e uma névoa surgia à frente, cobrindo tudo com uma camada quase sólida.
Ele sentiu uma vontade irresistível de parar, de sair do carro, mas os pés não obedeciam. Presos a um medo antigo que não tinha nome, a loira inclinou a cabeça, observando-o, e um arrepio percorreu sua espinha. Você está pronto para ver o que ninguém mais viu. A névoa começou a se formar em figuras distorcidas, ecos de outros motoristas, outras caronas, outras histórias esquecidas. Vozes sussurravam palavras que ele não compreendia completamente, mas que carregavam ameaças implícitas, segredos que deveriam permanecer ocultos. A loira permanecia imóvel, como se fosse a guardiã daquele lugar entre o real e o sobrenatural. E ali, no meio daquela estrada fantasmagórica, o motorista compreendeu a verdade que tantas lendas tentavam contar. Algumas presenças não são apenas memórias de acidentes ou desaparecimentos, mas entidades que se alimentam do medo e da curiosidade. Ela não era apenas uma mulher pedindo carona. Era o reflexo de cada escolha errada, de cada momento em que a mente humana se deixa levar pelo fascínio do desconhecido. O carro continuava avançando, mas cada metro parecia durar uma eternidade. O suspense se condensava, e a expectativa por um desfecho se misturava ao terror de não saber se haveria um final. A mulher, ainda ao lado dele, observava sem expressão, e ele sentia, pela primeira vez, que talvez estivesse além do ponto de retorno. Cada pensamento, cada lembrança de sua vida, parecia diluir-se naquele espaço fantasmagórico. O que aconteceria a seguir? Seria ele mais uma vítima da loira fantasma de estradas? Ou encontraria uma saída que ninguém jamais conseguiu? O medo, o suspense e a curiosidade estavam entrelaçados em uma teia perfeita, e o motorista sabia que a resposta viria de forma abrupta e inevitável. E enquanto a estrada se estendia à frente, envolta em névoa e sombras, a pergunta que permaneceria na mente de qualquer espectador que ousasse imaginar aquela cena era clara e aterradora. Você teria coragem de parar para dar carona à loira fantasma? O primeiro contato com o desconhecido havia apenas começado. A noite ainda era longa, e a estrada infinita. O frio dentro do carro parecia ter se intensificado de maneira sobrenatural. Cada respiração formava pequenas nuvens no ar, mesmo que o aquecimento estivesse ligado. O motorista apertava as mãos no volante, consciente de que qualquer hesitação poderia ser fatal, mas incapaz de desviar o olhar da mulher ao lado. Ela não falava, mas sua presença era esmagadora, preenchendo o espaço com uma tensão quase palpável. A estrada à frente parecia ter mudado. Curvas que ele conhecia agora pareciam intermináveis, e as árvores projetavam sombras que se contorciam de forma antinatural. Enquanto dirigia, pensamentos conflitantes lutavam dentro de sua mente. Ele se lembrava de todas as histórias que ouvira sobre a loira fantasma, de como motoristas desapareciam sem deixar rastros, de acidentes inexplicáveis e relatos perturbadores que circulavam pelas estradas do Brasil. Mas nada, absolutamente nada, poderia prepará-lo para a experiência que vivia naquele momento. Cada quilômetro percorrido parecia aproximá-lo de uma verdade que ele não queria conhecer. A loira finalmente quebrou o silêncio. Sua voz tão suave que parecia ecoar na mente dele. Você quer realmente saber o que acontece com aqueles que me encontram? Ele engoliu em seco. A pergunta, ao mesmo tempo direta e misteriosa, carregava um peso quase insuportável. A curiosidade e o medo se entrelaçaram, e ele se viu incapaz de responder. Era como se o simples ato de admitir que queria saber pudesse selar seu destino. O carro avançava lentamente pela estrada sinuosa,
e cada estalo das árvores parecia transformar-se em sussurros, palavras indecifráveis que pareciam vir de outras épocas, outras vidas. De repente, o carro tremeu. Uma sombra passou correndo pelo vidro, tão rápida que ele mal conseguiu perceber. Mas quando olhou para a loira, ela sorriu. Um sorriso frio e distante, carregado de malícia e melancolia ao mesmo tempo. Era impossível decifrar seus pensamentos. E isso apenas aumentava a sensação de que ele estava completamente à mercê dela. O motorista tentou racionalizar. Talvez fosse apenas um animal selvagem. Uma ilusão causada pelo cansaço ou pelo nervosismo. Mas a sensação de que algo invisível o observava persistia, tornando impossível qualquer tentativa de lógica. O carro continuava avançando, e a estrada parecia se estender infinitamente, como se estivesse em um plano paralelo onde o tempo e o espaço não obedeciam mais às regras da realidade. A loira olhou para ele e disse: "Muitas vezes, quem me encontra acredita que pode me ajudar, mas quem escolhe parar na estrada precisa entender. Eu não sou alguém que pode ser salva." As palavras caíram pesadas como uma sentença. O motorista sentiu um frio que ia além da temperatura do ar. Era um frio que atravessava a alma, que despertava memórias e arrependimentos antigos. Ele percebeu, pela primeira vez, que não estava apenas diante de uma mulher perdida. Estava diante de uma entidade que existia entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Enquanto isso, a estrada parecia se deformar diante de seus olhos. Curvas que deveriam aparecer a quilômetros de distância surgiam de repente. Surgiam do nada, como se fossem criadas por uma força invisível. Cada sombra se movia de maneira independente, e o motor do carro parecia hesitar, engasgar, como se também sentisse a presença dela. O suspense era quase insuportável. O motorista tentou falar, mas sua voz falhou. Cada palavra parecia engolida pelo ambiente sombrio ao redor. A loira continuava imóvel, mas seu olhar seguia cada movimento dele, cada gesto, cada pensamento. Era como se ela pudesse ver através dele, identificar cada medo e transformá-lo em realidade. E então aconteceu algo que fez o coração dele quase parar. Um vulto surgiu à frente do carro. Inicialmente indistinto, a figura tomou forma lentamente. Outras pessoas, outros motoristas, todos com expressões de terror congeladas nos rostos. Ele percebeu, com horror, que essas figuras eram como reflexos, ecos de encontros anteriores, vítimas que haviam cruzado o caminho da loira. Mas não havia sangue, nem ferimentos visíveis. Apenas olhares perdidos, corpos que flutuavam ou caminhavam em câmera lenta, presos entre mundos, condenados a repetir aquele momento eternamente. A loira virou-se levemente para ele, e sua voz cortou o silêncio. Eles não tiveram a mesma sorte que você. Cada escolha errada os trouxe até aqui. Você ainda tem uma chance, mas deve compreender o que realmente significa me encontrar. O motorista sentiu um nó na garganta. O medo e a curiosidade lutavam ferozmente dentro dele. Ele se lembrava das histórias contadas em vídeos de YouTube, das lendas urbanas que afirmavam que a mulher aparecia nas estradas brasileiras, pedindo carona apenas para levar os motoristas a destinos desconhecidos e muitas vezes fatais. Mas ali, vendo com seus próprios olhos, tudo parecia mais real, mais aterrorizante. A névoa que cobria a estrada começou a se adensar. Sons estranhos surgiam do nada. Passos, sussurros, gritos abafados. O carro parecia avançar mais devagar, e o ar dentro dele parecia mais pesado a cada minuto.
O motorista sentiu uma sensação crescente de claustrofobia, como se o veículo estivesse sendo engolido pela própria estrada. Ele tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. A loira tinha um magnetismo sobrenatural que impedia qualquer distração. Cada movimento dela parecia calculado. Cada gesto carregava uma mensagem silenciosa e... Por mais que ele quisesse acreditar que tudo aquilo era fruto de sua imaginação, os reflexos das figuras perdidas à frente eram inegáveis. Estavam ali, flutuando, observando-o, condenando-o silenciosamente. O tempo parecia se distorcer. 1 minuto podia durar horas, e cada quilômetro percorrido era uma eternidade. A loira finalmente falou novamente. Muitos me chamam de maldição, outros de aviso, mas a verdade é mais simples. Eu sou o reflexo da escolha que você fez ao me levar. Você escolheu parar, e agora deve enfrentar o que essa escolha traz. O motorista sentiu um peso esmagador sobre seus ombros, como se cada decisão de sua vida estivesse sendo revisitada. Cada erro, cada arrependimento, cada impulso impensado estava ali, pressionando-o, enquanto a estrada se tornava cada vez mais surreal. Árvores que antes estavam distantes agora surgiam próximas, suas raízes parecendo tocar o carro. Luzes surgiam e desapareciam. E a sensação de que algo invisível poderia tocar o veículo a qualquer instante aumentava exponencialmente. E então, em meio à névoa, uma clareira surgiu à frente. Era uma abertura estranhamente iluminada, com tons que não pertenciam a nenhum pôr do sol ou luar conhecido. A loira virou-se para ele, seu rosto agora carregando uma expressão que misturava compaixão e ameaça. Aqui é onde a estrada decide quem continua e quem desaparece, disse. Preste atenção. Observe. Aprenda. O motorista percebeu que estava diante de um momento decisivo. Era o ponto em que cada história contada sobre a loira fantasma se tornava real. Ele podia ouvir os sussurros das vítimas, sentir o peso de suas presenças e compreender, finalmente, que a lenda não era apenas uma narrativa para assustar. Era uma advertência viva. Enquanto avançava pela clareira, figuras começaram a emergir da névoa com mais nitidez. Cada rosto contava uma história de medo. Cada olhar carregava a angústia de um encontro que ninguém deveria ter feito. E a loira, parada ao lado dele, parecia guiá-lo por aquela realidade entre mundos, como se fosse a guardiã de um segredo que não podia ser revelado a ninguém. O suspense atingiu um novo patamar quando a estrada à frente começou a se dividir, formando caminhos que não existiam antes. Cada rota parecia prometer algo diferente, uma conduzindo à salvação, outra à perdição eterna. O motorista sentiu o peso da decisão, consciente de que qualquer escolha poderia determinar não apenas seu destino, mas a própria existência no mundo real. E assim, a pergunta que martelava sua mente desde o início agora se transformava em um grito silencioso. Qual é o preço de uma carona na estrada da loira fantasma? A névoa se adensava ainda mais. Os sussurros se transformavam em gritos quase audíveis, e a loira permanecia silenciosa, observando-o. Ele percebeu que o medo, a curiosidade e a coragem estavam prestes a se chocar, preparando o terreno para um desfecho que ninguém poderia antecipar. O carro avançava, cada quilômetro mais lento que o anterior, cada sombra mais próxima, cada respiração mais pesada. O motorista sabia que aquela estrada não ofereceria respostas fáceis, mas havia algo, no fundo da alma dele, que dizia que precisava continuar, que precisava descobrir a verdade por trás da lenda da loira fantasma de estradas.
enquanto a névoa se tornava quase sólida, envolvendo o carro e tudo ao redor. A sensação era clara. O pior ainda estava por vir, e cada escolha feita naquele instante poderia ecoar para sempre. Entre o mundo dos vivos e o reino das sombras, o segundo contato com o desconhecido estava apenas começando, e a estrada parecia se estender para além do que a mente humana poderia compreender. A névoa parecia se fechar ao redor do carro como se tivesse vida própria. Cada quilômetro percorrido era acompanhado de um silêncio perturbador, interrompido apenas por estalos esporádicos que vinham da estrada ou do próprio veículo, como se o mundo inteiro estivesse sussurrando algo que ele não conseguia compreender. A loira permanecia imóvel, seu olhar penetrante acompanhando cada movimento, cada respiração, como se pudesse ler os pensamentos mais profundos do motorista. Ele sentiu a pulsação acelerar, e a pergunta, que antes era apenas uma curiosidade, agora se tornava quase torturante. Será que alguém sobreviveu depois de encontrar a loira fantasma? O medo misturava-se à adrenalina, e cada sombra projetada pelos faróis parecia contornar o carro, aproximando-se de forma silenciosa, quase imperceptível, mas suficiente para que seu coração disparasse. De repente, algo cruzou a estrada à frente, um vulto indistinto, rápido demais para ser humano. O motorista freou bruscamente, e o carro deslizou levemente sobre o asfalto. Ele engoliu em seco, incapaz de desviar o olhar. A loira não se mexeu, apenas observava, seu sorriso frio mais presente do que nunca, carregado de uma estranha mistura de melancolia e malícia. O ambiente começou a se transformar. Árvores que antes pareciam comuns agora projetavam sombras alongadas e retorcidas, como mãos tentando alcançar o carro. O ar estava pesado, saturado de uma energia invisível que fazia cada movimento parecer mais lento, mais difícil. O motorista sentia que estava dentro de um pesadelo do qual não conseguiria acordar. Ela finalmente quebrou o silêncio. Muitos acreditam que me encontrar é uma escolha do acaso, mas cada encontro é uma consequência. Cada decisão, cada gesto, cada hesitação, tudo isso determina quem segue e quem se perde. As palavras ecoaram na mente dele, tornando cada respiração um fardo. Ele se lembrou de todas as histórias que ouvira sobre desaparecimentos inexplicáveis em estradas desertas do Brasil. Mas nada, nem mesmo essas narrativas assustadoras, poderia prepará-lo para a experiência que estava vivendo. Era como se a própria realidade tivesse se dobrado sobre si mesma, criando um espaço entre mundos, onde o medo e a curiosidade se misturavam em proporções iguais. O carro avançava lentamente, e ele sentiu que a estrada estava viva, reagindo a cada movimento seu. Curvas surgiam de repente, luzes apareciam e desapareciam, sombras se moviam de maneira independente, e ele percebeu que estava completamente à mercê da loira. Ela não precisava falar. Sua presença era suficiente para que ele sentisse o perigo iminente. "Olhe à sua volta", disse ela finalmente, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. "Tudo o que você vê aqui são aqueles que não entenderam o que significa me encontrar." O motorista virou o olhar para o lado e viu figuras surgindo da névoa. Rostos que pareciam humanos, mas com expressões de terror congeladas. Observavam-no silenciosamente. Algumas flutuavam, outras permaneciam de pé, mas todas pareciam presas entre dois mundos, condenadas a repetir eternamente o mesmo momento de desespero. Cada figura parecia contar uma história de escolhas erradas, de medo não compreendido, de curiosidade que custou caro demais. O terror aumentava a cada segundo.
O motorista sentiu como se estivesse sendo observado não apenas pela loira, mas por cada sombra, por cada figura perdida, por cada sussurro que surgia do nada. Cada som era amplificado. Cada movimento parecia mais lento, e a névoa se adensava, tornando impossível ver mais do que alguns metros à frente. Ele percebeu que estava diante de um ponto crucial. A estrada à frente se dividia em caminhos que não existiam antes. Um levava à escuridão completa, outro a uma luz tênue e quase irreal, e o terceiro desaparecia na névoa. Como se fosse engolido pelo próprio ar. Cada caminho parecia prometer algo diferente, mas ele sabia que qualquer escolha teria consequências irreversíveis. A loira inclinou levemente a cabeça, observando cada reação dele. Escolha com cuidado. Sua voz era suave, mas carregava um peso que o fez tremer. Aqui, cada decisão define o destino de quem me encontra. O carro avançou lentamente pelo caminho da luz, mas a névoa parecia reagir, formando figuras que se aproximavam, sussurrando nomes que ele não conhecia. O medo agora era absoluto, envolvendo-o completamente. Cada batida do coração parecia um tambor de guerra, cada respiração um esforço imenso. Ele sentiu como se estivesse atravessando não apenas a estrada, mas um portal entre mundos, onde a vida e a morte se confundiam. As figuras na névoa começaram a se mover mais rapidamente. Aproximando-se do carro, o motorista sentiu mãos invisíveis tocarem o veículo, e a sensação de claustrofobia se intensificou. Ele olhou para a loira, buscando algum tipo de resposta, algum sinal de que ainda havia uma chance de escapar. Mas seu olhar continuava enigmático, carregado de uma mistura de piedade e ameaça. E então, o inesperado aconteceu. A névoa se dissipou momentaneamente, revelando uma cena que congelou o sangue do motorista. Havia carros abandonados à beira da estrada, alguns com portas abertas, outros com sinais de acidentes que não deveriam ter acontecido. Figuras humanas estavam espalhadas, algumas deitadas, outras encostadas nas árvores, todas imóveis, como se estivessem presas em uma fotografia de horror eterna. O coração do motorista disparou. Ele percebeu que aquelas eram vítimas da loira. Motoristas que um dia decidiram parar, que um dia acreditaram que poderiam ajudá-la, e que agora estavam presos em um limbo de terror e esquecimento. Cada rosto contava uma história de medo absoluto. Cada expressão carregava a angústia de uma vida interrompida. A loira inclinou-se levemente, seu cabelo loiro brilhando sob a luz fraca que penetrava a névoa. Você vê o que acontece com aqueles que não entendem, mas você ainda tem uma chance. Apenas uma. O motorista sentiu a pressão aumentar. O carro tremia levemente, como se o próprio veículo estivesse consciente da gravidade do momento. Ele sabia que precisava fazer algo. Escolher um caminho. Decidir seu destino. O medo era esmagador, mas havia também uma curiosidade que não podia ser ignorada. O desejo de entender, de sobreviver, de não se tornar mais uma das figuras presas na névoa. O tempo parecia desacelerar. Cada segundo era eterno. Cada movimento carregado de consequências. O suspense atingiu seu ponto máximo quando ele percebeu que qualquer escolha, qualquer hesitação, poderia ser a última de sua vida. A loira continuava silenciosa, mas sua presença era tão intensa que parecia dobrar o espaço ao redor, tornando impossível distinguir entre realidade e ilusão. E então, a estrada à frente começou a se iluminar com uma luz que não pertencia ao sol. A lua, ou a qualquer fonte natural, era uma luz etérea, quase mágica, que parecia prometer salvação. Mas ele sabia que nada na presença da loira era simples.
Cada sombra, cada figura, cada sussurro indicava que aquela luz poderia ser tanto uma saída quanto uma armadilha mortal. O carro avançou, movendo-se lentamente pela luz. Enquanto a névoa recuava, figuras perdidas desapareciam momentaneamente. Mas ele sentia suas presenças, o peso de suas histórias. Como se o passado e o presente se entrelaçassem naquele espaço entre mundos, cada passo do veículo era um teste de coragem, cada respiração um desafio à própria sanidade. O silêncio tornou-se absoluto. O motorista sentiu que o mundo havia parado, que apenas ele, a loira e o carro existiam naquele instante. E foi nesse momento que ele compreendeu a verdade fundamental da lenda. A loira fantasma não era apenas uma aparição, mas uma guardiã de escolhas, um reflexo de curiosidade, medo e arrependimento humano. Quem a encontrava não podia simplesmente ignorar o destino. Precisava enfrentar o que havia causado ao se envolver com o desconhecido. O carro finalmente alcançou o ponto culminante da estrada, onde a luz se intensificava e a névoa desaparecia quase completamente. A loira voltou-se para ele, seu olhar agora carregado de uma estranha suavidade, como se estivesse oferecendo uma última chance. B. Você conseguiu chegar até aqui, mas o que fará com essa experiência? O que fará com o que viu e sentiu? A estrada é longa, mas a vida continua. O motorista sentiu uma mistura de alívio e terror. Ele havia sobrevivido, mas sabia que nunca mais seria o mesmo. Cada memória daquela noite, cada sombra, cada sussurro e cada olhar da loira permaneceriam para sempre em sua mente, lembrando-o do perigo e da responsabilidade de quem se aventura a conhecer o desconhecido. E assim, a pergunta final ecoava, não apenas para ele, mas para qualquer um que ousasse imaginar aquela estrada. Você teria a coragem de enfrentar a loira fantasma, sabendo que sua escolha pode mudar tudo para sempre? A estrada se estendia à frente, silenciosa e deserta, como se estivesse esperando pelo próximo viajante, pelo próximo curioso, pelo próximo destino a ser traçado. A estrada finalmente parecia se abrir diante do motorista, mas não havia sensação de alívio, apenas uma tensão quase insuportável. A névoa que o envolvia parecia mais densa nos últimos metros, como se estivesse testando sua coragem, preparando-o para o que ele ainda não podia compreender. Cada sombra projetada pelos faróis era um lembrete silencioso de que ele não estava sozinho, de que os ecos de todas as vítimas anteriores observavam cada movimento seu. A loira olhou para ele com um sorriso enigmático. Seus olhos brilhavam sob a luz fraca da lua, refletindo uma mistura de melancolia e autoridade sobrenatural. Chegou o momento, disse ela, a voz carregada de uma estranha serenidade. O que você fará agora, diante do destino que escolheu enfrentar? Ele respirou fundo, sentindo a tensão apertar seu peito. A estrada parecia se estender para o infinito, mas ele sabia que ali estava diante da decisão final. As figuras que surgiam da névoa, os motoristas perdidos. As vítimas da estrada agora observavam com atenção quase palpável. Ele percebeu que cada escolha até aquele momento, cada hesitação, cada decisão de continuar ou parar, tinha levado até aquele instante. O carro avançou lentamente, e a loira inclinou a cabeça, observando cada gesto. Muitos não chegam até aqui, disse ela. Muitos se perdem antes de compreender o que significa me encontrar. Mas você ainda pode aprender. O motorista sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A estrada, antes apenas um asfalto comum, agora parecia uma passagem entre mundos.
Ele podia ouvir sussurros no ar, palavras quase inaudíveis, nomes que pareciam conhecidos e desconhecidos ao mesmo tempo. Cada som se misturava ao bater acelerado de seu coração, criando uma sinfonia de terror e expectativa. E então, em meio à névoa, ele percebeu uma luz intensa à frente. Não era a luz de faróis nem da lua. Parecia vir de dentro do próprio ar, uma energia pura e sobrenatural que iluminava a estrada à frente. Ele sentiu que estava diante de algo maior que ele, algo que desafiava todas as leis da realidade. A loira olhou para ele com intensidade. Este é o ponto de escolha final. O que você decidir agora determinará não apenas seu destino, mas o que permanecerá em sua memória para sempre. O motorista sentiu o peso das palavras. Ele compreendeu, finalmente, que a loira fantasma não era apenas uma aparição, não era apenas uma história para assustar. Ela era um reflexo das escolhas humanas, do medo, da curiosidade e da coragem. Cada motorista que a encontrava tinha diante de si o mesmo teste: enfrentar o desconhecido, encarar seus medos e escolher entre o abandono e a compreensão. A névoa começou a se dispersar lentamente, revelando a estrada diante dele em toda a sua extensão. Ele podia ver as árvores, as marcas do asfalto, os limites que antes pareciam infinitos. Mas ainda havia uma sensação de realidade, como se tudo fosse parte de um sonho ou pesadelo que se recusava a terminar. A loira levantou uma mão delicada e apontou para o horizonte. Você pode seguir em frente e retornar ao mundo que conhece, disse. Ou pode parar, ceder ao medo e tornar-se mais uma memória perdida nesta estrada. O motorista engoliu em seco. Consciente de que a decisão era crucial, ele lembrou-se das histórias, das vítimas, de cada alerta que ouvira, mas também percebeu que havia algo mais profundo naquela experiência. Uma lição sobre coragem, sobre escolhas e sobre compreender o perigo antes que ele se torne inevitável. Com mãos trêmulas, ele apertou o volante e decidiu seguir em frente. Cada movimento do carro parecia mais pesado, mas ele avançou, determinado a não se tornar mais uma vítima. A névoa começava a se dissipar totalmente, revelando a estrada clara à frente, e as figuras perdidas começaram a desaparecer lentamente, como se respeitassem sua decisão. A loira observou em silêncio, seu rosto refletindo uma estranha mistura de aprovação e melancolia. Poucos compreendem o que significa atravessar esta estrada, disse ela, mas você aprendeu a lição. O medo deve ser reconhecido, não ignorado, e a curiosidade precisa ser temperada com sabedoria. O motorista sentiu um peso sair de seus ombros. A tensão que havia dominado cada instante parecia finalmente ceder, e ele percebeu que estava voltando ao mundo real, mas com a consciência de que aquela experiência nunca o abandonaria. Cada sombra, cada sussurro, cada olhar da loira permaneceria gravado em sua memória, lembrando-o do preço e da responsabilidade de se aventurar no desconhecido. Enquanto o carro seguia pela estrada, ele refletiu sobre o que havia vivido. A lenda da loira fantasma de estradas não era apenas uma história de terror. Era uma metáfora para a vida, para as escolhas que fazemos e para as consequências que inevitavelmente enfrentamos. O medo, a coragem, a curiosidade e a prudência se entrelaçavam em uma dança complexa. E apenas aqueles que compreendem essa dinâmica conseguem sobreviver. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. E assim, a estrada que antes parecia infinita agora se tornava familiar. As árvores recuperavam suas formas naturais. O ar tornava-se mais leve, e a sensação de segurança retornava lentamente.
Mas o motorista sabia que nunca mais olharia para uma estrada deserta da mesma maneira. Cada quilômetro percorrido, cada sombra ao longe, cada carro abandonado à beira do caminho seria um lembrete silencioso de sua experiência e do que poderia ter acontecido. A loira permaneceu ao lado dele até o limite da névoa. E então, como se nunca tivesse estado ali, desapareceu. O ar voltou a ser normal. A temperatura se estabilizou e o carro avançou livremente, conduzindo-o de volta ao mundo conhecido. Mas ele sabia que aquela experiência não era apenas um encontro. Era uma lição de vida, um alerta e, acima de tudo, um convite à reflexão. O motorista respirou fundo, sentindo a adrenalina ceder, e olhou para a frente. A estrada estava clara, mas o eco do encontro permanecia em sua mente. Ele compreendeu que algumas histórias existem para ensinar, algumas experiências existem para mudar a perspectiva, e algumas presenças, como a da loira fantasma, existem para testar a coragem humana diante do desconhecido. E foi nesse momento que ele percebeu: a verdadeira essência da lenda não está no terror imediato, mas na reflexão que ela provoca. Cada carona, cada escolha, cada encontro com o desconhecido é uma oportunidade de aprender, de entender os limites entre curiosidade e prudência, entre coragem e imprudência. Enquanto o carro avançava pela estrada, agora livre, ele se lembrou das palavras da loira. O que você fará com essa experiência? O que fará com o que viu e sentiu? Ele sorriu, uma mistura de alívio e compreensão nos olhos. Sabia que a estrada continuaria deserta para muitos outros, que novas histórias seriam criadas e novas lendas se formariam. Mas ele também sabia que havia sobrevivido e que a experiência o transformara, deixando marcas profundas e uma lição que jamais seria esquecida. E assim, a estrada deserta tornou-se não apenas um cenário de terror, mas um espelho da vida, cheia de escolhas, de riscos, de encontros inesperados e de momentos que definem quem somos. O motorista seguiu adiante, carregando consigo o aprendizado e o respeito pelo desconhecido, consciente de que a curiosidade e o medo, quando equilibrados, podem revelar verdades que ninguém ousa contar. E antes que a noite desaparecesse completamente, uma última reflexão pairou no ar, silenciosa, mas poderosa. Algumas lendas existem para nos lembrar de que, na estrada da vida, cada escolha importa, e cada encontro com o desconhecido pode mudar tudo para sempre, enquanto a câmera imaginária de nossa narrativa se afastava. O espectador podia sentir a tensão se dissolvendo, mas também compreender que o mistério da loira fantasma continuaria a assombrar as estradas, esperando pelo próximo motorista curioso, pelo próximo viajante que ousasse desafiar o desconhecido. E, finalmente, uma última mensagem ecoou, quase como se fosse a própria loira falando através da história. Respeite o desconhecido. Valorize cada escolha. E nunca subestime o que pode estar à espreita na estrada deserta à sua frente. Se você chegou até aqui, saiba que essa história não termina apenas com a narrativa. Ela continua em sua mente, em sua imaginação e talvez até em sua próxima viagem por uma estrada deserta. Se você quer acompanhar mais histórias como esta, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e preparar-se para novas experiências que desafiarão sua coragem e curiosidade, porque algumas estradas nunca estão realmente vazias e algumas lendas nunca deixam de existir. A noiva do cemitério à madrugada se espalhava sobre São Bartolomeu do Vale como
um manto frio e úmido. A cidade dormia, envolta pelo nevoeiro espesso que engolia os telhados e escondia as ruas de paralelepípedo. Era uma daquelas noites em que até os cães pareciam preferir o silêncio, e o vento soprava entre as árvores como um lamento antigo. Marcos dirigia lentamente pela estrada que levava ao antigo cemitério municipal. Eu sou a Crônicas da Noite. O som do motor era o único ruído que quebrava o silêncio. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like, inscreva-se no canal, mais o que conte de onde você nos ouve agora. Caçador de lendas. Que horas são aí? Desde pequeno, respire fundo. Tinha fascínio por histórias sombrias e relaxe. Por tudo aquilo que vivia nas fronteiras do medo e da fé. Havia semanas ouvira falar da lenda da noiva do cemitério. Uma mulher vestida de branco, com o rosto pálido, coberto por um véu, que aparecia nas madrugadas mais frias, chorando diante de um túmulo sem nome. Alguns diziam que ela esperava pelo noivo que nunca chegou. Outros, que foi abandonada no altar e enlouqueceu, morrendo de desgosto. Mas o que mais intrigava Marcos eram os relatos recentes. Motoristas que juravam ter visto a noiva caminhando à beira da estrada, pedindo carona, e que, ao amanhecer, simplesmente desapareciam. Marcos não acreditava em fantasmas. Acreditava em histórias e em boas fotos. Se eu conseguir registrar essa aparição, murmurou para si mesmo, meu nome vai estourar nas redes. Quando o carro parou diante dos portões enferrujados do cemitério, o relógio marcava 2h38 da manhã. O vento cortava como lâmina. A lua, meio escondida pelas nuvens, iluminava o portão gasto onde ainda se podia ler o nome do lugar: Campo Santo dos Anjos. Ele respirou fundo, pegou a câmera, a lanterna e cruzou o portão. O rongido metálico ecoou na madrugada como um aviso. O ar ali dentro parecia mais frio, mais denso. O chão estava úmido, coberto por folhas e pétalas mortas de flores antigas. Cada passo soava como um estalo abafado. Marcos caminhava lentamente, fotografando os túmulos mais antigos, alguns rachados, cobertos de musgo, com nomes apagados pelo tempo. A luz da lanterna tremulava sobre as cruzes de ferro e os anjos quebrados. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar distante das árvores, até que ouviu um som baixo, delicado, quase um soluço, um choro. Marcos parou, sentindo o coração acelerar. A princípio, achou que fosse o vento, mas o som se repetiu. Um choro feminino, arrastado, cheio de dor, vinha de algum ponto mais à frente, talvez perto do centro do cemitério, onde ficava a capela. Ele engoliu seco. É o vento, sussurrou, tentando convencer a si mesmo, mas a curiosidade o dominava. Avançou. Cada passo parecia mais pesado, como se o ar o puxasse para trás. O choro aumentava, intercalado por gemidos baixos, quase preces. Ao dobrar por um corredor estreito de túmulos, ele a viu. Uma figura ajoelhada diante de uma lápide. Vestia um vestido de noiva antigo, amarelado pelo tempo, com a barra encharcada de orvalho e terra. O véu cobria o rosto, e as mãos pálidas tremiam sobre o mármore frio. O som do choro vinha dela, um pranto tão humano que cortava o silêncio como uma navalha. Marcos ficou paralisado. A câmera escorregou de suas mãos, batendo levemente no chão. A mulher ergueu lentamente a cabeça. O véu balançou com o vento, e por um instante ele viu seus olhos, vazios, profundos, como se guardassem séculos de tristeza.
Você está chorando? Perguntou ele, num sussurro hesitante. A mulher não respondeu. Apenas se levantou, o véu tremendo sobre o rosto. O vento soprou com força, levantando folhas e poeira. Marcos sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Eu sou fotógrafo, tentou dizer. Eu vi você. E ela virou o rosto para ele, e uma lágrima escorreu por debaixo do véu. Você acredita no amor? Perguntou ela, a voz ecoando com uma suavidade quase hipnótica. Marcos hesitou. Eu não sei. A mulher se aproximou lentamente. O som de seus passos era leve, mas cada movimento parecia pesar toneladas. O amor não morre, disse ela. Ele apenas muda de forma. O ar ficou gelado. Marcos sentiu os dedos ficarem dormentes. A mulher estendeu a mão pálida em direção a ele. Havia algo de doce e aterrador naquele gesto, um convite silencioso. Ele deu um passo para trás. Espere, quem é você? Eu sou... É que foi esquecida. A voz agora era um sussurro que o cercava, como se viesse de todos os lados. Aqui esperou pelo sim e recebeu o silêncio. A lanterna piscou. As sombras dançaram nas paredes de pedra. E então, o véu começou a se erguer. Marcos quis correr, mas não conseguiu mover as pernas. Era como se algo o mantivesse preso ali. Olhando, o véu se levantou devagar, revelando um rosto pálido, de beleza melancólica, com lábios azulados e olhos marejados de dor. Você quer me seguir? Perguntou ela. O vento cessou. O mundo pareceu parar. Marcos sentiu uma vontade incontrolável de dizer sim, como se aquela mulher emanasse algo irresistível, uma mistura de compaixão, tristeza e sedução. Mas, no fundo, algo gritava dentro dele, um instinto primal de fuga. Ele deu um passo para trás. Eu não posso... Os olhos dela brilharam com algo que parecia raiva e piedade ao mesmo tempo. Ninguém me nega duas vezes. De repente, todas as velas da capela ao longe se acenderam sozinhas, lançando sombras longas entre os túmulos. O som do choro se transformou num grito abafado, ecoando pelo cemitério inteiro. Marcos virou-se e começou a correr. A câmera balançava no pescoço. A lanterna iluminava fragmentos de lápides e cruzes. O vento soprava atrás dele, como se algo o seguisse. Mas o choro continuava, agora misturado a um riso fino e distante. Ele tropeçou em uma raiz e caiu. Ao se levantar, olhou para trás e viu, entre a névoa, a figura branca se aproximando lentamente, o vestido arrastando pelo chão, os olhos brilhando no escuro. O som da respiração de Marcos ecoava entre os túmulos. Ele correu até o portão, mas o portão estava fechado, trancado. Não, murmurava, empurrando o ferro com força. Atrás dele, o som dos passos cessou. O silêncio voltou. Marcos virou-se devagar. Ela estava parada a poucos metros dele, o véu agora repousando sobre o rosto novamente. O amor é eterno, sussurrou, mesmo quando mata. E então, a figura começou a se desfazer, como névoa dissolvendo-se no ar. A luz da lanterna apagou. O frio ficou insuportável.
e a única coisa que restou foi o som suave do véu balançando ao vento e a sensação de que algo, ou alguém, ainda o observava. O sol já havia se escondido atrás das montanhas quando Rafael estacionou o carro próximo ao portão de ferro do antigo cemitério. O som metálico do motor se misturou ao cantar distante dos grilos e ao murmúrio constante do vento. Ele desceu, sentindo o frio cortar sua pele, e a luz amarelada dos postes piscava como se a própria energia temesse permanecer naquele lugar. Naquela noite, ele havia decidido provar a si mesmo que as histórias que ouvia desde criança não passavam de lendas. Crescera ouvindo os mais velhos falarem sobre uma mulher de branco que chorava entre os túmulos, arrastando o véu sobre a terra úmida e murmurando o nome de um homem que ninguém conhecia. Diziam que quem a visse nunca mais seria o mesmo. Alguns enlouqueciam, outros desapareciam, e havia até quem jurasse que ela era o prenúncio da morte. Rafael riu sozinho, tentando disfarçar o arrepio que subia por sua nuca. Ele era fotógrafo e gostava de explorar lugares abandonados, capturar o silêncio dos mortos em imagens que pareciam respirar tristeza. Seu canal no YouTube estava crescendo, e aquela história poderia ser o conteúdo perfeito, uma mistura de lenda, mistério e coragem, com a câmera pendurada no pescoço e uma lanterna na mão. Ele empurrou o portão enferrujado. O rangido ecoou pelo Campo Santo, longo e arrastado, como um grito metálico de boas-vindas. Lá dentro, o cemitério parecia vivo. As árvores, retorcidas, se inclinavam como sombras que observavam cada passo. O ar tinha cheiro de terra molhada e flores murchas. Vamos lá. Só algumas fotos, murmurou, tentando parecer calmo. A primeira imagem capturou o corredor principal de túmulos, ladeado por cruzes antigas cobertas de musgo. Em outra, um anjo de mármore tinha um rosto rachado, e o tempo havia transformado suas lágrimas esculpidas em verdadeiros sulcos escuros. Ele seguiu caminhando, guiado apenas pela lanterna e por uma estranha sensação de que alguém o observava. Um ruído leve, como passo sobre folhas secas, o fez parar. Ele girou a luz para trás. Nada. Só o portão distante balançando com o vento. Sorriu, nervoso. Imaginação, pensou, e continuou. Mais adiante, uma névoa espessa começou a se formar, engolindo o caminho. A lanterna parecia perder força, como se a luz não quisesse penetrar aquele véu branco. Rafael caminhou devagar, a respiração ficando cada vez mais curta. Foi quando ouviu o som. Um choro, baixo, arrastado, como se viesse de alguém com o coração despedaçado. O som ecoava entre as lápides, misturado ao vento. Rafael parou, paralisado, e o som pareceu se aproximar. Primeiro distante, depois perto bastante para que ele sentisse o arrepio subindo por inteiro. "Tem alguém aí?" gritou, com a voz trêmula. O choro cessou. O silêncio que veio depois era quase palpável. Ele podia ouvir o próprio coração batendo, acelerado. Então, de repente, a lanterna piscou e ela apareceu. Uma mulher, vestida de noiva. O vestido era antigo, manchado de terra, com rendas rasgadas e um véu longo que se arrastava pelo chão úmido. O rosto pálido, os olhos fundos e tristes, brilhavam com uma dor impossível de descrever. Nas mãos, ela segurava um buquê de flores mortas, cujas pétalas desbotadas caíam uma a uma. Rafael congelou. A mulher caminhou lentamente em sua direção.
os pés descalços mal tocando o chão. O choro agora era um lamento sussurrado, como se recitasse um nome antigo, perdido no tempo. Eu não quero machucar você, disse Rafael, recuando um passo, mas ela continuou ouvindo. Foi quando ele percebeu algo terrível. O ar ao redor dela parecia distorcido, como se o mundo se dobrasse em torno daquela figura. As sombras tremulavam e o frio aumentou tanto que ele mal conseguia respirar. Ela parou a poucos metros dele e ergueu o rosto. Sob o véu, seus olhos se encontraram e Rafael viu neles uma mistura de tristeza e desespero. Por que você chora? Ele perguntou, num sussurro quase involuntário. A mulher sorriu. Foi um sorriso breve, quebrado. Então, com uma voz que parecia ecoar de todos os lados, ela respondeu: porque ele prometeu voltar e nunca voltou. A resposta ecoou na mente de Rafael, mas antes que pudesse reagir, ela desapareceu, sumindo na névoa como se nunca tivesse existido. O silêncio voltou, denso e sufocante. Rafael tropeçou, o coração disparado. Eu filmei isso? Name Anshin, pensou, tateando a câmera. Quando olhou para o visor, a imagem estava lá, distorcida, granulada, mas era ela. A noiva decidiu sair dali, as pernas pesadas, o corpo trêmulo, o medo crescendo. Mas o caminho parecia diferente. Cada curva do cemitério agora o levava a um lugar novo, como se estivesse preso em um labirinto. A neblina aumentava, e o portão, que antes parecia tão próximo, havia desaparecido da vista. Foi quando ouviu novamente o choro, mais alto, mais próximo. Ele correu, tropeçando entre os túmulos, mas o som seguia, como se estivesse em sua cabeça. O vento soprava palavras que não faziam sentido, e cada sussurro parecia dizer seu nome. Rafael, ele virou, apavorado, e a viu de novo, desta vez, mais próxima, o rosto deformado pela dor. A pele dela estava fria e translúcida, e o véu se movia mesmo sem vento. Você não devia ter voltado, disse ela, e suas palavras pareciam perfurar o ar. Rafael recuou, tremendo. Voltado? Eu nunca. Mas, antes que terminasse, ela deu um passo à frente e tocou seu peito. O toque foi como gelo puro atravessando o corpo. Ele gritou, sentindo o mundo girar, e caiu de joelhos. A noiva, então, se ajoelhou diante dele, com um olhar que misturava pena e raiva. Agora você também vai esperar, murmurou ela, assim como eu esperei. A escuridão o engoliu. Horas depois, o cemitério estava silencioso. Apenas a neblina se movia lentamente entre os túmulos. A câmera de Rafael jazia caída no chão, a lente suja de terra, o visor piscando com o vídeo congelado na imagem dela. A noiva sorrindo levemente para quem assistia. Dias se passaram. A cidade inteira começou a comentar sobre o desaparecimento do rapaz. Encontraram o carro, mas o corpo nunca foi localizado. Alguns diziam que ele fugiu. Outros acreditavam que fora vítima de algum crime. Mas os mais velhos sabiam a verdade. Desde aquela noite, a noiva do cemitério voltou a aparecer. Seu choro ecoava pelas madrugadas frias. E às vezes, alguém jurava ver um vulto masculino caminhando ao lado dela, um homem jovem,
de câmera nas mãos e olhos vazios, como se estivesse eternamente tentando registrar o próprio fim. E assim, o lamento da noiva ganhou uma nova voz. A chuva começou a cair fina, quase silenciosa, cobrindo a cidade de São Bartolomeu do Vale com um manto de cinza e melancolia. Desde o desaparecimento de Rafael, o clima parecia mais frio, mais pesado. Os moradores evitavam passar perto do cemitério, e os que precisavam ir até lá faziam o sinal da cruz, como se atravessassem um território amaldiçoado. No pequeno bar da esquina da praça, o assunto ainda era o mesmo. As pessoas falavam baixo, como se o próprio nome dela tivesse poder de invocação. Eu te digo, Pedro, disse o velho Silvano, dono do bar. Aquele rapaz não fugiu coisa nenhuma. Ele mexeu com o que não devia. A noiva pegou ele. Pedro, o mecânico da cidade, riu sem convicção. Ah, Silvano, você acredita mesmo nessas coisas? O velho encheu o copo de cachaça e balançou a cabeça. Acreditar? Eu vi, meu filho. Vi com esses olhos. O silêncio se espalhou entre os presentes. Até o rádio pareceu diminuir o volume sozinho. Isso foi quando? Perguntou uma mulher ao fundo. Faz mais de 30 anos, começou Silvano, olhando para o vazio, como se as lembranças brotassem das sombras. Eu era jovem, ainda carregava caixões aqui e ali para o padre Joaquim. Uma noite, chovia como hoje, e eu fiquei trancado no cemitério esperando a tempestade passar. Foi quando ouvi o choro. Todos se inclinaram um pouco mais para perto. Era um som que não vinha de lugar nenhum. Parecia estar em todos os cantos. Entende? Ele continuou. Então eu a vi. Uma mulher linda, mas com um olhar. Meu Deus, aquele olhar. Ela chorava em cima de um túmulo coberto de rosas brancas. E o que você fez? Perguntou Pedro, já arrepiado. Corri e nunca mais voltei lá depois do pôr do sol. Um trovão ribombou lá fora e a luz oscilou. O bar ficou em silêncio. Naquela mesma mesa, sentado num canto mais escuro, estava Lucas, primo de Rafael. Jovem, calado, e com o mesmo espírito curioso do desaparecido, ele ouvia cada palavra com atenção, os olhos fixos no copo vazio à sua frente. Desde que o primo sumira, algo dentro dele queimava, uma mistura de dor e necessidade. Precisava entender o que acontecera, precisava encontrar respostas. Naquela noite, decidido, ele levantou-se sem dizer uma palavra e saiu do bar. O vento frio o atingiu com força. No céu, relâmpagos riscavam as nuvens como garras de luz. Lucas atravessou as ruas vazias, o som da chuva estalando nos paralelepípedos, e se aproximou do cemitério. O portão estava entreaberto. E, por um instante, ele jurou ouvir um sussurro. Voltou para mim. A voz era feminina, doce e triste. Lucas congelou, olhando para os lados. Nada além da neblina e das sombras. Sentiu o coração bater forte. E algo dentro dele, talvez a memória do primo, talvez a própria curiosidade, o empurrou adiante. Empurrou o portão. O som metálico cortou o silêncio da chuva. O ar lá dentro era diferente, mais frio, mais espesso, quase vivo. As gotas pareciam congelar antes de tocar o chão. Ele apontou a lanterna e a luz tremulou.
revelando o corredor principal coberto por folhas molhadas. Cada passo que dava parecia ecoar como um chamado. No fundo do cemitério, ele viu algo brilhar. A câmera de Rafael, caída sobre a terra encharcada. Lucas a pegou, o coração disparando. O visor piscou. Ainda havia bateria. Ele apertou play. A imagem era tremida, mas clara. Rafael filmava a si mesmo, respirando rápido, olhando ao redor com pavor. Então, a figura apareceu atrás dele. A mulher de branco. O vídeo tremeu. A imagem distorceu e a gravação acabou com um ruído agudo, um chiado ensurdecedor. Lucas sentiu o corpo estremecer. Rafael sussurrou. Um relâmpago cortou o céu, iluminando o cemitério por um breve instante. E nesse instante, ele a viu, parada ao longe, entre as lápides, a noiva. O véu esvoaçava, mesmo sem vento. As rendas estavam sujas de lama e sangue seco. As mãos seguravam o buquê murcho. Ela não se movia, mas parecia encará-lo, como se o esperasse há muito tempo. Lucas deu um passo à frente. "Quem é você?" perguntou. A voz trêmula. Ela não respondeu. Apenas inclinou a cabeça. Devagar, como se o observasse com ternura. Ele se aproximou, sentindo o chão afundar levemente sob seus pés. A névoa se adensava. Quando estava a poucos metros, a mulher deu um passo para trás e desapareceu entre os túmulos. Lucas correu. Seguiu o som do choro que ecoava pela escuridão. O coração batia como um tambor, e cada lampejo de relâmpago mostrava um vislumbre do vestido branco mais à frente. Até que ele parou. Ela estava ali, diante de um túmulo coberto de rosas brancas, as mesmas escritas por Silvano. A noiva ajoelhou-se, os ombros tremendo, as mãos pressionadas sobre a lápide. Lucas, tomado por algo que não sabia explicar, se aproximou em silêncio. Quando chegou perto o suficiente, leu o nome gravado na pedra: Henrique Vasconcelos, falecido em 1974. Quem era ele? Perguntou. Num sussurro, ela ergueu o rosto. O véu deslizou lentamente, revelando seus olhos marejados, a pele fria e lívida. "O meu amor", respondeu, e uma lágrima escorreu, misturando-se à chuva. "Ele me esperou no altar, mas eu nunca cheguei." Lucas sentiu o estômago se revirar. "Nunca chegou. Fui levada", disse ela, a voz soando como o vento que sopra por entre cruzes. "Me tiraram dele. E desde então, espero." A cada palavra, o ar parecia ficar mais pesado, e as chamas das velas distantes tremulavam. A noiva tocou o nome na lápide, e o chão pareceu tremer sob eles. "E Rafael?" perguntou Lucas, com um nó na garganta. "O que você fez com ele?" A mulher o olhou. Nos olhos dela havia algo humano, mas profundamente atormentado. "Ele prometeu me ajudar. Disse que me mostraria ao mundo." Sua voz falhou. "Mas quando me viu de verdade, teve medo e me deixou sozinha." Lucas deu um passo para trás, sentindo o ar rarefeito. "Então você o matou?" Ela permaneceu imóvel por um instante. Depois, disse com tristeza: "Eu o chamei. Ele aceitou vir comigo. E agora, ele também
De repente, o véu se ergueu no ar, como se uma força invisível o movimentasse. O vento parou e tudo ficou mudo. Lucas sentiu algo tocar seu ombro. Virou-se e por um instante viu o reflexo de Rafael ao seu lado, pálido, de olhos vazios, como um retrato borrado pela chuva. O pânico tomou conta dele. Correu sem olhar para trás, tropeçando entre os túmulos, até alcançar o portão. Mas, quando tentou abri-lo, percebeu que estava trancado. O ferro gelado o cortou, e ele começou a gritar. Atrás dele, o som dos passos se aproximava, lentamente, compassados. Não fuja, disse a voz dela. Você também sente. Não sente? Essa solidão. Lucas se virou. A noiva estava ali, parada a poucos metros. Os olhos brilhavam, e por um segundo, ele não viu um fantasma, mas uma mulher desesperada por amor, por companhia, por não estar mais sozinha naquela eternidade silenciosa. Eu só quero descansar, sussurrou ela, mas ninguém me deixa. A lanterna de Lucas caiu, e a luz oscilou antes de apagar. No breu, ele ouviu apenas o som do próprio coração e o sussurro dela. Bem perto. Fica comigo. Só mais um pouco. Um relâmpago iluminou o cemitério, e o portão se abriu com um estalo. Lucas correu, atravessando a chuva, sem olhar para trás, mas no instante em que saiu dali, jurou ouvir o som de passos o acompanhando. Leves, molhados, persistentes, e o vento, sussurrando seu nome. O dia seguinte amanheceu nublado, e o sol parecia se recusar a nascer completamente sobre São Bartolomeu do Vale. O ar carregava uma umidade pesada, e um silêncio estranho tomava conta das ruas, como se a cidade estivesse, de alguma forma, respirando medo. Lucas não dormira, desde que saía do cemitério. A imagem da noiva não saía de sua mente. Os olhos dela, o toque do vento frio, o som daquela voz que parecia vir de dentro de sua alma. Ele tentava convencer a si mesmo de que tudo fora uma alucinação provocada pelo medo e pela chuva. Mas, no fundo, sabia, aquilo fora real. Na manhã seguinte, decidiu voltar. Não por coragem, mas por necessidade. Precisava entender quem ela fora. E talvez descobrir um modo de libertá-la e libertar também a si mesmo daquela presença que agora o seguia em cada sombra. Foi até a paróquia, onde o velho padre Joaquim ainda vivia, o homem, já de cabelos brancos e olhar cansado. Ouviu em silêncio o relato do rapaz. Quando Lucas terminou, o padre suspirou e se levantou devagar. Há coisas, meu filho, que pertencem ao descanso. Mexer nelas é como tentar reacender uma vela que o próprio tempo apagou, disse ele, com a voz grave. A mulher de branco, eu conheci sua história. Lucas se inclinou, atento. O nome dela era Helena Vasconcelos. Ia se casar com um jovem chamado Henrique, filho de uma das famílias mais ricas da região. Mas, na véspera do casamento, ela desapareceu. Dizem que o noivo a procurou por toda parte, até que encontraram o corpo dela às margens do rio, com um vestido de noiva. O padre fez o sinal da cruz, rasgado e coberto de lama. Lucas sentiu o sangue gelar. Mataram ela? Ninguém sabe. Alguns dizem que foi o próprio pai, que não aprovava o casamento. Outros,
que ela fugiu e tentou voltar tarde demais. O corpo foi sepultado no cemitério e o noivo não suportou a dor. Enforcou-se no altar. Na manhã em que deveriam se casar, o silêncio que se seguiu era pesado. Desde então, continuou o padre, dizem que a alma dela vaga, presa entre o amor e a culpa, esperando o reencontro que nunca veio. Ela chora sobre o túmulo dele, noite após noite, sem conseguir partir. Lucas engoliu em seco. A história fazia sentido, mas havia algo mais. Algo que ele precisava saber. E quanto ao meu primo? Perguntou. Rafael. O padre olhou pela janela, para a neblina que começava a cobrir as ruas. Talvez ele tenha sido apenas o mais recente a cruzar o caminho dela. Quando o coração humano se aproxima demais do sofrimento dos mortos, as fronteiras se confundem. Lucas ficou em silêncio, pensativo. Depois se levantou. Eu preciso ir até lá. Não vá à noite, alertou o padre. As almas se confundem na escuridão. Mas Lucas já saía pela porta. A noite caiu cedo. O vento soprou mais forte, trazendo o cheiro de chuva e de flores mortas. Lucas atravessou a estrada deserta que levava ao cemitério. Cada passo parecia ecoar dentro dele, e a sensação de ser observado voltava a crescer. O portão estava novamente aberto. Como se o esperasse, ele entrou, o som do ferro se arrastando atrás de si. O cemitério estava diferente, mais silencioso do que nunca, quase vivo. A neblina formava vultos entre as cruzes. E, por um instante, ele jurou ver Rafael de pé, distante, acenando. Mas quando piscou, a figura desapareceu. Guiado pelo instinto, Lucas foi até o mesmo túmulo de rosas brancas. O lugar estava intacto, exceto por uma coisa: o buquê dela. As flores, antes murchas, pareciam recém-colhidas, como se alguém estivesse deixado ali há pouco. Helena, chamou ele, com voz trêmula. Eu sei sua história. Sei o que aconteceu. O vento soprou, e o véu branco surgiu lentamente por entre a névoa. Ela apareceu, caminhando em silêncio, o rosto coberto. Você não deveria ter voltado, disse a voz dela, ecoando de todos os lados. Eu vim te libertar, respondeu Lucas. Você não precisa mais esperar. A mulher parou diante dele. Por um instante, seus olhos se encontraram através do véu. E o que ele viu ali não era apenas dor. Era um vazio profundo, antigo, feito de 1000 madrugadas de solidão. Libertar? Ela sussurrou. Ninguém pode me libertar. O que morre de amor não descansa. A chuva começou a cair com força. Relâmpagos cortavam o céu, e o vento rugia entre os túmulos. Lucas deu um passo à frente. Você ficou presa porque ele morreu achando que você o abandonou, disse ele. Mas não foi sua culpa. Você também foi uma vítima. Ela ergueu o rosto, o véu sendo levado pelo vento. O rosto de Helena era de uma beleza trágica, pálido, com lágrimas que pareciam brilhar como prata sob a chuva. E o que isso muda? Perguntou. Ele me esperou e eu o deixei morrer sozinho. O chão tremeu levemente. As velas nas lápides começaram a se apagar uma a uma. Henrique ainda está aqui? Perguntou Lucas, quase sem fôlego. A noiva olhou para o lado. E então, lentamente, o ar diante deles começou a se distorcer. Uma figura masculina surgiu, feita de névoa e sombra. O noivo, os olhos vazios,
O terno antigo encharcado de chuva, a corda ainda marcada em seu pescoço. Helena deu um passo à frente, os lábios tremendo. Meu amor, murmurou ela. Eu esperei por tanto tempo. O espírito não respondeu. Apenas estendeu a mão. Mas, quando ela tentou tocá-lo, ele recuou e o corpo de névoa se dissolveu em vento. Helena gritou. Um som de dor tão puro que fez Lucas cair de joelhos. O vento aumentou, arrancando folhas, virando cruzes, e o céu pareceu ruir. A noiva se virou para Lucas, os olhos agora cheios de desespero. Ele me rejeita, sussurrou. Nem a morte me perdoou. Lucas, tomado por compaixão, segurou suas mãos frias. Você precisa se perdoar. Helena, só assim vai poder ir embora. Ela o olhou, surpresa, como se ninguém jamais tivesse dito aquilo. Por um instante, o tempo pareceu parar. O choro cessou. O vento diminuiu. Mas então, um trovão estourou, e uma rajada violenta de vento o separou. O véu foi levado. O vestido esvoaçou e o cemitério mergulhou na escuridão total. Quando Lucas abriu os olhos, estava sozinho. O túmulo à sua frente agora tinha 2 inscrições. A primeira, a mesma de antes. Henrique Vasconcelos, 1950-1974. A segunda, recém-esculpida na pedra fria. Helena Vasconcelos, 1953-1974, e logo abaixo, um espaço vazio, um espaço esperando ser preenchido. O som da chuva cessou. No ar, apenas o perfume suave de flores frescas. Lucas se levantou, tremendo. Voltou à cidade sem olhar para trás. Nos dias seguintes, o clima começou a mudar. A neblina se dissipou e o cemitério ficou mais calmo, como se algo, enfim, tivesse se resolvido. As pessoas voltaram a passar por lá sem medo. Mas, de vez em quando, durante as madrugadas frias, ainda se ouvia ao longe o som de uma mulher chorando. Não era mais um lamento de dor. Era algo mais leve, como um adeus, e nas noites mais silenciosas, quem olhasse com atenção podia ver 2 figuras caminhando lado a lado entre os túmulos, uma mulher de branco e um homem de terno antigo, desaparecendo juntos. Lentamente, na névoa, Lucas nunca mais falou sobre o que aconteceu. Vendeu a câmera do primo, mudou-se da cidade e jurou não voltar. Mas em seu quarto, sobre a mesa, manteve uma única foto: o túmulo das rosas brancas, com um buquê depositado sobre a pedra. Abaixo, gravou à mão uma frase simples: o amor que desafia a morte é o mesmo que pode libertá-la. E assim, a lenda da noiva do cemitério continuou viva, não mais como uma maldição, mas como um sussurro nas madrugadas frias, lembrando a todos que algumas promessas jamais morrem. E se você gostou dessa história arrepiante, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde os próximos contos sombrios que preparamos. Afinal, quem sabe a próxima lenda não esteja mais perto do que você imagina. Vou sentar-me